paz, meus amados, tudo bem com você? Neste momento de devocional, nós vamos meditar no silêncio, porque é no silêncio que Deus escuta você. Mas como ouvir a Deus no meio da agitação do dia a dia? É preciso se aquietar. Deus fala ao silêncio da nossa alma. E por isso, neste momento, nós vamos fazer um exercício de aquietar a nossa alma. Você aí, respira fundo, aquieta a alma, sossega esse coração, faça uma oração de entrega. Entrega a Deus as tuas preocupações, as tuas dúvidas, as tuas dores. Peça a Deus a sua paz que excede todo entendimento. Guarde o seu coração. Senhor, entrego tudo aquilo que tira a minha paz. Jesus, traz calma para a mente e traz controle sobre os pensamentos e sobre as palavras, porque eu sei que no silêncio o Senhor me escuta. Eu quero ler com vocês Salmo 46 no verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Muitas vezes, queridos, nós associamos o silêncio de Deus à sua ausência. Ficamos tão ansiosos por respostas imediatas, barulhentas. Mas o silêncio de Deus não é indiferença, mas sim é uma estratégia. É preparação. Quando silenciamos o nosso coração, quando paramos de correr para lá e para cá e se ficar ansiosos, e quando nós aquietamos a mente, criamos um ambiente perfeito para o encontro com o Senhor. O silêncio é o cenário onde Deus trabalha nos bastidores. O silêncio é o lugar onde Deus está preparando algo eterno. Enquanto você não entende o processo, Deus ainda assim está cuidando de você, agindo no secreto. Aquele momento em que você não tem palavras e apenas chora ou suspira, o Espírito Santo traduz a sua alma para Deus. E o silêncio nos traz tantas lições. Ele nos ensina que Deus nos escuta. Ele ouve aquilo que eu e você não conseguimos expressar em palavras. O silêncio é tempo de confiança, porque é ali, no silêncio, que Deus nos ensina a depender totalmente dEle. É no silêncio que Deus está trabalhando. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, quando Deus se esqueceu de nós, Ele ainda está operando. Deus, no silêncio, fortalece a nossa fé. Nós não precisamos entender tudo agora, ter as respostas agora, apenas confiar. O silêncio de Deus é uma estratégia para fortalecer a nossa fé e nos ensinar a depender totalmente dEle. É no recolhimento, lá no secreto, longe do barulho desse mundo, que encontramos a voz de Deus e experimentamos um encontro real com Ele. Quando você não tiver mais palavras, quando a dor for tão forte, tão profunda, tão cortante, que o choro for a única oração, saiba que Deus está escutando o silêncio da sua alma. Porque o silêncio, ele é uma preparação. Ali, como no caso de Ana, que orou e por muito tempo Deus se manteve em silêncio. O silêncio de Deus não foi esquecimento e não é esquecimento hoje. É preparação para algo eterno, para um propósito muito superior. O silêncio também é proteção. Às vezes o silêncio de Deus, ela é uma resposta para nos livrar do que ainda não estamos prontos para viver. E aqui nós podemos ver o que o Senhor disse em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 11 e 12.
Disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma brisa tranquila e suave. Uma brisa tranquila e suave. Ali Elias sentiu a presença de Deus. Amados, quando eu me converti genuinamente ao Senhor Jesus, eu vi a clara necessidade de conseguir ouvir a Deus, ao Espírito Santo e a Cristo por meio das minhas próprias experiências. Ou seja, buscar a Deus na minha intimidade, no meu secreto. Digo isso porque eu estava acostumada a ouvir falar de Deus por meio das experiências dos outros. Era sempre as outras pessoas que tinham a revelação, a visão, o conhecimento da palavra. Mas nessa busca por algo mais de Deus, eu confesso que às vezes chegava a doer por dentro, mas foi ali que eu encontrei a resposta. Deus está no silêncio. E daí parti para outro desafio. Como escutar a Deus no silêncio? Como ouvir a Deus nessa agitação do dia a dia, nessa correria? E comecei a buscá-lo nas madrugadas. Sentava ali no sofá, lia a Bíblia, cantava baixinho e às vezes nem fazia nada. Eu achava que ficando no silêncio Deus falaria comigo. Por engano, certo dia tentei ficar em silêncio total e tudo que eu ouvi foi uma sirene de polícia, cachorro latindo e alguns grilos. Foi então que o Senhor me despertou para algo. Deus fala no silêncio da alma. Deus fala quando eu aquieto as minhas preocupações. Deus fala quando eu aquieto os meus anseios. Deus fala quando eu deposito tudo aquilo que me preocupa diante dele. Descobri que é a alma que precisa se aquietar, que é preciso lançar fora toda a ansiedade diante de Deus e assim estar com o nosso coração, a mente, a alma livre para discernir a voz do Espírito Santo. Como eu posso ouvir Deus se os pensamentos ainda continuam a 1000 por hora? Então nós podemos ver na palavra do Senhor, no Salmo 131, no verso 2. Fiz calar e sossegar a minha alma. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Há uma sabedoria espetacular no silêncio. A sabedoria do silêncio da Bíblia é um tema central e ela ensina para cada um de nós que há um tempo de falar e um tempo de calar. E que o nosso silêncio, ele revela maturidade, domínio próprio, confiança em Deus, protegendo contra a fofoca, contra a raiva, contra a ansiedade, contra palavras impensadas, como Jesus explicava e como está em Provérbios: até o tolo, se calado, passa por sábio. Queridos, o silêncio não é fraqueza, mas poder para ouvir, refletir, orar, meditar e agir com sabedoria divina, evitando o julgamento humano, confiando somente no plano de Deus, como em momentos de adversidade, momentos de aflição e momentos de oração. Então, meus amados, é Jesus que nós precisamos. É pelo sangue de Jesus que nós somos salvos, livres de ansiedade, das preocupações. Por isso, com muita gratidão e fé, escreva nos comentários: eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus Cristo. Porque é esse Senhor Jesus
que está sempre a postos para ouvir e falar com cada um de nós. Por isso, busca o Senhor com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento e com todo o teu coração, no silêncio. Leia de novo ali 1 Reis 19, como foi que Deus se manifestou a Elias. Leia, medite. Às vezes, tudo que nós precisamos é silenciar e orar. Porque quem anda com Deus não se perde. Quem escuta a sua voz, ele encontra direção. E quem fala com ele, recebe a resposta. Porque a Bíblia, ela também nos lembra em Jeremias 33, clama a mim e responder-te-ei. Ele sempre ouve um coração que se aquieta para buscar. Não é que o céu esteja em silêncio. É Deus que está te ensinando a ouvir mais fundo. Porque há vozes que só se escutam quando o barulho acaba, quando a alma silencia, quando as respostas rápidas não vêm, quando as respostas e as orações parecem bater ali no teto e voltar vazias. Neste lugar de intimidade, Ele não se esconde, Ele nos aprofunda, Ele nos capacita. O céu não grita para quem vive distraído, Ele sussurra para aquele que permanece fiel, atento à sua voz. E permanecer ali no silêncio dói. Porque às vezes é ali no silêncio que as máscaras caem, que as pressas morrem e os verdadeiros amores aparecem. Meu irmão, minha irmã, vocês não estão esquecidos, vocês estão sendo treinados a discernir o que não é de Deus e o que é de Deus, o que é eterno e o que é natural. Vocês estão sendo treinados a depender menos de sinais externos e muito mais da presença interna de Deus em sua vida. Vocês estão sendo treinados a reconhecer a voz que não vem no vento forte, mas na brisa suave que só quem ama percebe. Talvez hoje você não esteja ouvindo as respostas, porque Deus ainda está formando em você a sensibilidade. Talvez você ainda não esteja recebendo as direções, porque Deus está gerando intimidade. O céu nunca se cala por abandono. Quando Ele silencia, é convite. Convite para descer mais fundo. Convite para parar de ouvir com ansiedade. Convite para entregar as preocupações e começar a escutar com o coração rendido. Não é silêncio, é discipulado da nossa alma. A palavra nos diz em 1 Pedro 5 que nós devemos entregar todas as nossas ansiedades a Ele. Por isso, nesse dia e nos próximos, tire pelo menos 5 minutos de silêncio absoluto para orar, sem pedir nada, apenas entregando sua ansiedade para Ele. Prepare-se, vá mais fundo, crie intimidade, sensibilidade para ouvir a sua voz. Ore comigo. Senhor, meu eterno Pai, nesse dia eu quero aquietar o meu coração diante da tua presença. Perdoa-me pela ansiedade de querer respostas rápidas, imediatas. Obrigado porque eu sei que mesmo no silêncio, o céu não se cala. O Senhor me escuta e está agindo na minha vida. Por isso, neste momento, eu decido confiar no teu tempo, no teu silêncio, porque eu sei que eles geram propósitos. Ensina-me a ouvir a tua voz no secreto. Senhor Deus, obrigado por me ouvir, mesmo quando eu estou em silêncio, mesmo quando a minha alma só sabe chorar. Eu confesso que muitas vezes eu fico ansiosa
com a tua demora, mas hoje, neste momento, eu desejo aquietar a minha alma e confessar publicamente que eu confio no Senhor e que eu creio que o Senhor está trabalhando em secreto. Por isso, ensina-me a ouvir a tua voz no silêncio. Ensina-me a aquietar a minha alma, ensina-me a aceitar a tua vontade no teu tempo. Dá-me a graça de aceitar o teu tempo, pois sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e o teu tempo é perfeito. Lanço nesse momento sobre ti toda a minha ansiedade, todas as minhas preocupações, todas as inquietações da minha alma, porque eu sei que o Senhor cuida de mim e que o melhor está preparado para mim. Em nome de Jesus. Amém.